Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal tocando o sininho. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, rapidinho você vai ser notificado. Se você não gostar, não tem problema nenhum, gente. Basta que você compartilhe com um ou dois inimigos e se vingue deles. Recados dados, vamos para o que interessa, que são nossas histórias de terror, né? Histórias sobrenaturais. E essa aqui vocês vão ficar encucados, que é: será que os animais podem ver espíritos? Certo dia eu estava sozinha em casa, no caso eu e o meu cachorro. Nesse dia estava fazendo o meu almoço para ir à escola. Aqui em casa estava em obra para ampliar e por isso, aonde hoje é a cozinha, estava coberto apenas por uma puxada, um puxadinho, para proteger as coisas da chuva. Eu estava na pia lavando as louças e de costas para o corredor, que seria o acesso para o quintal da casa. Não estava me sentindo bem, sabe? Meu corpo estava todo arrepiado e parecia que o clima estava bastante pesado. Foi quando olhei para trás e vi o meu cachorro, que estava brincando no quintal, passar correndo de um lado para o outro. De repente, ele parou, voltou e olhou na minha direção. Nisso, ele veio andando bem lentamente, como se fosse atacar, sabe? No caso, me atacar. Eu fiquei assustada. Nessa altura eu já estava mais arrepiada do que antes. Então fui andando bem lentamente na direção dele e chamando ele pelo nome para ver se ele se acalmava. Só que quanto mais eu chegava próximo a ele, ele ele não estava me olhando. Eu percebia isso. Ele estava olhando para algo que estava atrás de mim, do meu lado, sei lá, ele não olhava diretamente para mim. Quando cheguei ao lado dele e comecei a passar as mãos nas costas dele, assim, fazendo carinho com as mãos, para abaixar o pelo, né? Percebi que ele começou a mover a cabeça, como se estivesse olhando para alguém que estava seguindo em direção à antiga cozinha. No momento em que o olhar chegou à direção da porta, o clima ficou mais leve e os arrepios pararam. Ele começou a lamber o meu rosto, sabe, todo animadinho, como se tivesse preocupado comigo, entendem? Quando acabou este momento estranho, voltei para a pia, né? Terminar de fazer o que estava fazendo antes. E ele ficou lá do meu lado, deitado, como se estivesse me protegendo de alguém ou de alguma coisa. Nunca entendi direito o que aconteceu nesse dia, mas de uma coisa tenho certeza: ele viu alguma coisa e afastou, seja lá o que fosse de mim. Ele tentou me proteger. Até hoje, me pergunto: o que será que meu cão teria visto? Por João, de Florianópolis. Foi postado no grupo Relato Sobrenatural por Contos do Bicudo. Aliás, desculpem-me, Contos do Doutor Bicudo. Esse grupo fica no app vizinho, gente, e vai ficar aí na descrição. Vamos para o próximo relato de hoje.
A Menina Misteriosa. Quando eu era mais novo, acho que com uns 16 anos, passei mal e fui deitar no quarto dos meus pais porque era bem ventilado. Só estava eu e meu pai em casa nesse dia e ele estava no terraço. Num determinado momento, peguei no sono. Depois de um tempo, acordei. Quando meu pai entrou no quarto, assim, para pegar algo, ele fez um barulho, foi o que me acordou. Quando ele saiu, fechou a porta novamente. Foi quando eu olhei, eu vi uma menina de cabelos claros e que, pela aparência e tamanho, deveria ter uns 7 a 8 anos de idade. Ela estava atrás de um enfeite de galhos de uma árvore que a mamãe tinha no quarto. E ela ficava ali, parada, me olhando. No momento em que eu a vi, fiquei congelado e olhando só com o canto do olho, já que eu estava deitado de bruços, olhando fixamente para a cama. Quando eu decidi levantar a cabeça para olhar direto para ela, ela simplesmente sumiu. Nesse momento, eu fui deitar no meu quarto e não falei nada de nada para ninguém. Até que um dia, pela manhã, quando estávamos tomando café, mamãe nos contou que, pela noite, quando ela acordou de madrugada, viu pela porta que estava aberta uma luz na cozinha. E, depois de alguns minutos, ela viu uma menina passar, atravessando a cozinha no sentido da sala para a porta dos fundos, que fica no fim do corredor, que passa em frente ao quarto dos meus pais. E depois dela descrever a menina, passei a acreditar que poderia ser a mesma que eu havia visto há tempos atrás. Depois disso, nunca mais vimos essa menina novamente. E aí, o que vocês acham desse relato? Quem seria essa menina? O que ela estaria fazendo? De onde ela teria vindo? Seria uma alma penada, um espírito perdido? Uma visão? Uma alucinação? Mas eu e minha mãe alucinamos? Estranho, né? Esse relato foi enviado por Contos do Doutor Bicudo. Aliás, ele publicou na página dele, lá no app vizinho. E não deixem de deixar suas opiniões sobre o relato. Valeu? E agora vamos para mais um? Puxado pelos pés. Ui, cruzes! Quando eu era criança, tive um pesadelo de arrepiar. Sempre quando eu ia dormir, sentia meu corpo tremer e por isso sabia que naquela noite eu teria um pesadelo. Nunca entendi isso, mas acontecia. Eu e meu irmão dividíamos o quarto e eu deitava ao lado da parede e ele dormia na cama que ficava na direção da porta. Um dia, quando meu irmão havia ido passar um final de semana na casa de uma tia idosa nossa, fui dormir na cama dele, pois a minha cama, quando olhava para a porta, eu tinha medo, já que não havia porta. Sabe, porta de madeira, porta, enfim, não tinha porta, somente assim a caixa da porta onde iam pôr. E tinha uma cortina que era para não ficar muito escancarado. E da cama dele não dava para ver o corredor. E fora que a nossa cama era uma antiga beliche
e a parte que meu irmão dormia era a de baixo e tinha uma parte suspensa onde dava para colocar os pés. Quando me deitei, senti logo o arrepio e nem imaginava o que iria acontecer comigo naquela noite. Algumas horas mais tarde de eu ter me deitado, acordei sentindo algo gelado no meu pé. Logo que abri os olhos, percebi algo estranho no quarto e que não conseguia me levantar, porém conseguia mexer os meus braços e pernas e também a cabeça. Desculpem o barulho da moto, tá, gente? Voltando aqui ao relato. Foi quando olhei em direção à porta e vi um homem de terno preto que estava me puxando pelos pés. Isso mesmo, ele me puxava pelos pés. Não deu para ver o rosto dele, porque estava escuro. Atrás dele, onde era o corredor, havia uma espécie de buraco negro. Enquanto ele estava puxando eu pelos pés para me levar para o buraco, ele dizia que eu era dele. Eu comecei a me segurar na cama enquanto ele me puxava. Eu debatia com os meus pés numa tentativa de fazer com que ele me soltasse, até conseguir liberar uma perna e deixar apoiada numa das partes suspensas da cama que ficava na direção do pé. Mas não adiantava, ele era muito forte e minhas forças estavam se esgotando. Então, estiquei o meu braço direito na direção dele, enquanto o segurava no espelho da cama com o esquerdo, e comecei a orar, pedindo para Deus tirar ele dali. Eu orava desesperado. Eu estava com muito medo dele conseguir me puxar para dentro do buraco negro. Foi quando simplesmente ele parou de me puxar e ele foi sugado pelo buraco. Mas antes de ir, eu ouvi ele dizer que não iria desistir e que eu era dele. Passada essa situação, eu acordei suado e com a perna doendo, mas sem marcas, somente doendo mesmo. No mesmo instante, fui deitar na minha cama. Passei um bom tempo acordado, porque estava com medo dele voltar, né? O que é natural. Mas acabei apagando e acordei só pela manhã. No dia seguinte, não falei nada para ninguém. Fiquei com medo de falar e as pessoas desdenhar de mim. Passei um bom tempo pensando nesse dia e dizia para mim mesmo que foi apenas um pesadelo. Mas 3 dias depois do pesadelo, ouvi uma conversa da minha mãe com o meu pai que me chamou muita atenção. Ela dizia que na segunda-feira, quando estava a caminho do serviço, viu um homem que estava vestido de terno e parecia estar seguindo ela, só que de longe, como se estivesse apenas lhe observando. Ela achou que fosse apenas um fruto da imaginação dela, mas no dia seguinte ela o viu novamente. Só que daquela vez ele veio na direção dela. Aí ela começou a correr com medo e entrou numa rua deserta que fazia ligação a uma rua mais movimentada. E nisso, quando olhou para trás e que viu o homem, reparou que o mesmo estava descalço e que seus pés não tocavam o chão. Era como se ele flutuasse.
Foi no momento em que, chegando à rua mais movimentada, gritou pedindo socorro, ou seja, ela gritou pedindo socorro e apontou para trás, dizendo que havia um homem a perseguindo, porém não havia ninguém. As pessoas que pararam para ajudar não acreditaram na história e disseram que ela poderia ter se enganado com o que aconteceu. Depois que eu ouvi a história contada pela minha mãe, deixei de acreditar que aquilo fosse apenas um pesadelo e que o que tem acontecido a ela também aconteceu comigo, já que a descrição que ela fez do homem parecia com o homem que havia puxado os meus pés. Não acredito que tenha sido coincidência ou qualquer coisa do tipo, e muito menos que seja fruto da imaginação da minha mãe e minha também, né? Porque também eu vi o tal homem. Depois disso não aconteceu mais nada parecido. No entanto, ainda tenho medo dele voltar, pois ele disse que não ia desistir. Por Amarildo Júnior, puxado pelos pés. Relato sobrenatural enviado no app vizinho, no grupo Contos do Doutor Bicudo. Gente, eu vou deixar o link do grupo na descrição do vídeo para vocês conhecerem o trabalho dele, tá bom? E aí, gostaram dos relatos de hoje? Já imaginou você ser puxado pelo pé e a criatura falar que não vai desistir e vai voltar? Deus o livre, não é? Bem, se vocês gostaram dos relatos de hoje, gente, se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal, tocando o sininho, para não ficar de fora quando eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você tiver um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal, que está na descrição do vídeo, especificando como quer que eu conte o seu relato, conto ou história, tá bom? Pode demorar um pouquinho, mas eu contarei, tá bom? Gente, se vocês quiserem também, aí na descrição do vídeo, dá uma olhadinha. Tem muita coisa legal. Vocês podem me seguir nas outras redes sociais, pode maratonar as playlists do canal, que está assim, ó, de vídeos. Enfim, fica a seu critério. E tem um outro canal da Angel, hein? Espero vocês por lá. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho, mas principalmente quero agradecer a todos os aterrorizados. Muito obrigado mesmo por fazerem parte da minha história, da minha caminhada aqui no YouTube, gente. Olha, vocês não sabem como eu sou grata por vocês existirem na minha vida. Muito obrigado mesmo. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e um forte abraço, sabe, daqueles de quebrar ossinho. E um beijo no coração de cada um de vocês. Bye!